Fala família Reino Cast, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Um ótimo episódio a todos vocês. Estamos hoje aqui em mais um episódio e o tema de hoje nós vamos falar sobre o coração da criança é de quem chega primeiro. Um tema muito importante que vai nos orientar hoje sobre que o coração da criança ela tem esse ponto, né, que quem chega primeiro é o que conquista esse coração. Então, olha a importância do tema de hoje. Então, já vai compartilhando, já vai mandando para todo mundo, manda para todo mundo que tem filhos, para que hoje nós possamos aprender um pouco mais. E quem vai falar sobre esse assunto com nós hoje, amor, é quem? Pai do Senhor, meu povo, como é que vocês estão? Estamos aqui com uma convidada especial. Ela que é da CN Eusébio, mãe, empresária, é CEO da Colorindo com Propósito, aí bem conhecida. Thay Pessoa, é um prazer ter você aqui no Reino Cast. Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. Oi, gente! Vamos conversar aqui hoje sobre filhos, sobre crianças, sobre família. E fique aqui com a gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre a influência, né? Nesse primeiro momento, esse primeiro contato com o mundo, né? O que tem influenciado nossas crianças e se nós, pais, líderes, né, temos feito nosso papel como aquele que chega primeiro, aquele que influencia, né? Primeiro a gente influencia como exemplos, Isso. né? E depois ensinando, faça assim e acompanhando. Não é só dizer assim, vá lá e faça e deixar ele. A gente tem que estar ali acompanhando, né? E esse tema é muito, muito chave, assim, é muito importante. E a gente sempre ouve falar e o que é? Já pode dar início, né? Vamos só falar um esse dado tema, para né? todos, né, para a gente entender um pouco, cientificamente, né? Segundo a Unicef, 80% do desenvolvimento cerebral acontece nos primeiros 3 anos de vida. Então tem uma idade, né? Quando a gente fala sobre chegar primeiro, Sim. a gente está falando desse tempo, né, da maturação do cérebro da criança. E é um dado que 80%, né, das informações ela vai absorver nessa idade. Olha a importância, né, da gente ter esse cuidado para que a gente possa realmente chegar primeiro, né, Thay? Isso mesmo. Sobre qualquer tipo de conteúdo que você queira passar para as crianças, né? Então vamos entrar aqui na primeira pergunta, né, amor? O que significa, né? O coração da criança é de quem chega primeiro. Então, vamos lá. Crianças, elas são esponjas, né? Então, você até falou assim, até os 3 anos de idade. Você chega para uma criança, você fala, bate palminha, ela bate palminha. Sorri, ela sorri, né? Dá um giro, ela dá um giro. Tudo que você diz para a criança, ela vai absorvendo e ela vai repetir aquilo. Então, quando você fala assim, você precisa chegar primeiro, eu falo muito na questão da palavra de Deus, né? Do Senhor, de Jesus. Ele precisa ser apresentado à criança ainda na barriga, Sim. ainda no ventre, né? Quando ele foi gerado, quando a semente foi gerada. Então, você precisa apresentar o Senhor, para que quando mais na frente ela tiver outras oportunidades, for conhecer outras coisas, aquilo não vai fazer sentido para ela. Verdade. Não vai atrair o coração dela. Porque a gente não tem como colocar nossos filhos numa redoma, né? Excluir Uma deste bolha, mundo, né? Sim. Verdade. Nós estamos de passagem nesse mundo. Mas não temos como fazer isso. Porém, nós podemos mostrar para eles que existe algo muito maior, que é o reino celestial. Verdade. Então, assim, quando eles se depararem com aquilo, eu sempre digo, vamos orar para que nossos filhos eles não se encantem por esse mundo. Verdade. Porque eles vão estar nele. Sim. Mas a gente precisa realmente apresentá-lo, colocar Jesus na vida deles ainda na infância. Então, eu amo falar de crianças, né? Eu tenho filhos, amo trabalhar com crianças também na igreja, mas o coração da criança é de quem chega primeiro. Se você apresentar algo positivo, ela não vai esquecer. Verdade. E é tanto que isso é bíblico, né? Provérbios 22:6 fala que ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e quando ele crescer, ele jamais se desviará dele. Então, a importância, né, como você muito bem frisou, de nós termos a atenção, a intencionalidade Isso. de saber ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. E quanto mais cedo, né? Exatamente. A próxima pergunta para você justamente é sobre isso, sobre a questão das mídias, né? Porque hoje as mídias sociais elas estão educando nossos filhos. Isso. Nós, pais, estamos muito ocupados, né? Me incluo também nisso. E a gente tem colocado os nossos filhos para assistir vídeos, para assistir conteúdos, e eles estão ali. Então, quanto isso é danoso e quanto isso é prejudicial para a criança? Muito prejudicial. Eu vou dar um exemplo próprio, né? Que talvez você, pai, você, mãe, se identifique.
No ano de 2022, eu estava me deparando com uma situação diferente com os meus filhos. Eu estava precisando corrigir eles continuamente. Sempre eu estava corrigindo, não faça isso, não faça aquilo. E eu percebi que se eu estou corrigindo, é porque alguém está educando, e não sou eu. Então, quem está educando? Celular, amigos, escola, família, igreja. Então, está educando da forma que eu não estava gostando. Então, a minha energia em educar, eu não estava utilizando, né? Entendi. Eu estava utilizando para corrigir. E eu me deparava, ficava, meu Deus, por que eles estão assim? Por que estão se comportando assim? Por que essa agressividade? Por que esse comportamento? Por que não querem ir? E assim, eles brigando muito entre si, os dois, né? Sim. E eu disse, não, peraí, eu preciso fazer o caminho de volta, recalcular a rota para poder me colocar realmente como mãe, né? Porque o inimigo, ele sabe a importância do papel da mãe Sim. e do papel do pai também. Verdade. Mas eu falo da mãe porque a mãe tem esse papel de nutrir, Sim. de educar e de proteger. Esse é o papel da mãe. Enquanto o pai tem o papel de lançar, encorajar, né, direcionar o caminho. Esse é o papel do pai. O da mãe é essa questão da nutrição. Sim. Nutrição de palavras, nutrição de carinho, de direcionamento, de conforto, de consolo. Esse é o papel da mãe. Eu não estava exercendo da forma que Deus gostaria Sim. que eu exercesse. Então, eu parei. Não, peraí, eu preciso recalcular a rota. Vamos aqui. Não posso culpá-los por nada, nem posso castigá-los. Eu preciso me corrigir. Né? Eu preciso... a minha referência é Deus. A referência dele sou eu e o pai. Sim. Então, eu tenho que seguir a referência principal. Verdade. Entendeu? E aí aconteceu isso e eu precisei recalcular a rota. Precisamos mudar essa questão de celular, né? Tempo de tela. Eu não consigo tirar eles das telas, mas eu consigo, né, dar tempo para eles, ver o que eles estão assistindo, direcionar, apresentar coisas que podem agregar para eles, né? Plataforma de livros, eu descobri um aplicativo de plataforma de livros, para eles lerem livros, né, online. Então, eles podem também ter esse acesso, né, conhecer outras pessoas, mas dentro do limite. Né, dentro do limite, dentro do que é para a idade Direcionado, deles. né? Do que é para a idade deles. Isso é importante, a gente tem que ter esse cuidado, né? Essa intencionalidade. Então, foi nesse momento, vamos entrar agora, Sim. você falou, a Raíssa lhe apresentou e você é CEO da Colorindo com Propósito. Isso. Então, foi nesse momento que você deu uma paralisada nos negócios e focou mais na família? Exatamente. A Colorindo com Propósito, ela foi um presente do Senhor, né? Eu estava em casa, no computador, só falar um pouquinho dela Sim, assim. fica à vontade. Porque Deus, ele quando dá, ele se responsabiliza, né? Pra você ter ideia, não tinha computador. Quem vai trabalhar com papelaria sem computador, sem impressora, sem maquinário, sem estilete, só com uma tesoura escolar e um sonho? Que nem dinheiro tinha, viu, gente? Mas tinha R$16 na conta. Eita, E foi esses R$16 que Deus multiplicou. E aí o Senhor me entregou um projeto. E quando ele entregou, ele falou assim: você vai fazer ele personalizado com o nome de cada pessoa. Certo, as pessoas já fazem isso e tudo. Mas você vai fazer por quê? Porque quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, e veio essa palavra, quando ele entrou naquele cemitério, ele não falou, levantem-se, saiam. Ele foi intencional. Sim. Lázaro, saia para fora. Sim. Venha, Lázaro. Então, Jesus, ele nos trata individualmente. Verdade. Assim também os nossos filhos. A gente cria, a minha criação é igual para os dois. Não tem como ser igual. Eles Não são tem. individuais, eles são seres individuais. Você apresenta valores iguais, mas não tem como eu educar uma menina e educar um menino da mesma forma. E aí a Colorindo com Propósito começou e ela foi crescendo muito rápido. Em menos de um ano a gente vendeu para todo o Brasil, né? E assim, eu sou empreendedora, mas faltava o gancho da empresária. Sim. Porque o empreendedor, ele tem um sonho. Sim. Ele é o criativo, ele acorda disposto e ele vai lá e ele quer ser tudo, né? Ele quer ser financeiro, ele quer ser a parte de vendas, ele quer ser o marketing, ele quer Estoquista. fazer... Não, ele quer ser tudo, mas ele não consegue, mas ele quer ser, ele tem um sonho. E faltava essa questão da organização empresarial, que é projetar daqui a 5 anos, como é que eu vou estar, daqui a 1 ano, o que é que eu vou fazer, como está sendo, como é que está o crescimento. Eu não sabia quanto eu faturava no mês, eu sabia que faturava, porque as contas eram pagas, mas eu não sabia, não tinha a dimensão. Né? Ela cresceu muito rápido, e Deus me dando estratégias. Eu conheci muitas influenciadoras cristãs,
Então, eu falava assim, eu posso enviar um produto meu? Se você gostar, você divulga. Não tem como fazer parceria, porque o empreendedor está no começo, não tem como injetar dinheiro, porque eu não tive um investidor. Sim, com O certeza. investidor veio do céu, foi do reino, o maior, né? É. Mas eu falava, se você quiser, se você sentir vontade, você divulga. Aí o pessoal ficava encantado, chegava uns marca-textos, né, para fazer color code na Bíblia, né, que você lê a Bíblia e marca. Então, se você abrir a Bíblia e tiver roxo, vai saber que aquilo é correção de Deus. Olha aí. Se abrir a Bíblia e tiver amarelo, vai saber que ali é propósito. Então, até para você pregar para alguém, eu vou dar uma palavra agora sobre propósito. Abriu, tá amarelo, é aqui. Vamos lá. Já tá. Foi Ajuda, meio né? começou assim. E aí também eu procurei pastoras, né? Até vi a pastora Thalita ali, mandei um presente para ela, divulgou. Uma outra esposa de uma pessoa, né, de referência de inteligência emocional muito forte, divulgou. Essas grandes pessoas assim, né? Eu presenteei e elas divulgaram. Aí vinha as pessoas, aí vinha meu trabalho, né? Sim. De poder apresentar, explicar. Olha, você quer mesmo? É para você realmente ler a Bíblia, você estudar a Bíblia. Não é essencial, porque o essencial é ter a Bíblia. Sim. Mas se você quiser um material de apoio, um material adicional, tá aqui. Que a papelaria é Sim. isso, é um material adicional. Só que foi crescendo, era produto. Uma hora eu estava fazendo caneta, outra estava fazendo caderno. Eu não sabia o que estava fazendo. Não conseguia colocar meus filhos para dormir. Quando eles estavam acordando para ir para a escola, eu estava indo dormir. Então, realmente existia essa bagunça, né? Por falta, assim, realmente minha de essa veia empresarial. E aí eu conversei com o Senhor, minha família, ela não estou conseguindo dar assistência à minha família. E aí Deus falou muito, muito forte ao meu coração, pause. Ele não falou encerre, ele não falou acabe, ele falou pause. E foi isso que eu fiz, escrevi lá, atividades pausadas, porque eu sei que no tempo certo, o Senhor, como já vem fazendo isso em um ano, né, que eu estou pausada, aprendendo, estudando, reestruturando, né? Sim. Grandes marcas fazem isso, né? Elas se verdade, reestruturam, se reinventam Sim. para poder voltar mais forte. Eu quero voltar também para ensinar Sim. as pessoas que querem ter uma renda, né? Muitas Sim, pessoas estão em perfeito. casa e acham que Interessante. precisa ter maquinário. E eu posso dizer a você não precisa ter maquinário, porque eu não tinha e eu comecei. E aí ensinar essas pessoas, eu tenho essa veia de ensino, eu gosto de ensinar o que eu sei, para que as pessoas também possam ter essa renda, ou complementar, ou em casa mesmo, né? Sim. Tem seus filhos, ficar mais próximos dos seus filhos fazendo algo útil. Perfeito. Amém. E muito bom. E essa questão que você falou. Hoje a gente vê, né, a facilidade, né, da gente, como empresário, empreendedor, né, tem muitas oportunidades. E aí vem a dificuldade. E agora eu tenho filhos, mas eu quero estar perto deles, né? E o que eu vou fazer? Eu quero ajudar na renda em casa. E aí hoje tem N possibilidades, né? Isso, existe um leque, né? Você vai para onde você se identifica mais. E aí as pessoas, elas já começam a te falar. Não sei se você já percebeu, se alguém chega para você, tu tem um jeito de psicóloga, tu tem um jeito, tu é tão criativa. Então, esse jeito que as pessoas falam é o dom que você tem, é o que o próprio Deus colocou em você, que é tão forte que ele se sobressai. Sim. Ele se sobressai de maneira que você não tem como negar. Então, você tem que também se identificar, se parar, assim, se analisar. Senhor, o que é que eu sou boa? O que é que o Senhor reflete em mim, né? Eu sempre falo assim que Deus, ele era o dono e eu era a funcionária. Porque vinha as ideias, assim, vinha ele mesmo, assim, poxa, as minhas caixas estão chegando amassadas nas casas dos clientes. O que eu posso fazer, né? Porque o correio, assim, né? Sim. Já sei, vou colocar um QR Code com louvor. Aí eu escrevi lá, Senhor Carteiro. Tinha um adesivo bem grande assim, Senhor Carteiro, escute esse louvor para abençoar o seu dia. Escrevi uma mensagem e aponte o seu celular para esse QR Code e deixe Deus falar com você. Aí eu perguntava à cliente, como chegou aí? Chegou linda a caixa. Eu disse, ai, Senhor, toca o coração desse carteiro para que chegue. Porque não é só dentro, né? Eu queria que chegasse com excelência, né? Sim. Como a mesma forma que eu estava fazendo em casa, eu queria que essa excelência chegasse na mão da pessoa. E aí vinham as ideias assim, meu Deus, que aroma de perfume eu vou botar? Senhor, me dê uma ideia. E o pessoal perguntava, que aroma era esse? Eu disse, rapaz, é puro nardo, porque eu não sei o que foi. Eu cheguei na loja de essência, peguei uma coisa aqui, se você mandar eu fazer hoje, eu não sei. Foi o próprio Deus, assim, eu fui juntando, eu quero puro nardo, aí pode derramar. Aí eu derramava mesmo, assim, vinha realmente
de Deus mesmo para esse meio cristão, né? É um meio que você tem, sim, oportunidade. As pessoas falavam para mim, me ofereciam muitas propostas. Aí eu dizia, quem conhece seu propósito não cai em propostas. Eu não vou deixar de fazer o que Deus colocou no meu coração, me confiou, Sim. né, para poder seguir propostas. Né? Faça aqui essas agendas aqui para esse show. Não vou fazer algo que não é cristão. E o nome tá lá, colorindo com propósito. Olha, não combina. Não tem como você chegar assim e você conquistar, né, a questão financeira, né, também. Mas, principalmente, você não desonrar o nome do Senhor. Ele conta conosco para isso. Verdade. E a gente voltando aqui à parte da criação dos filhos, nesse momento que você retomou, né? E aqui tem uma pergunta: os primeiros anos de sua vida, né, da vida da criança, são tão cruciais para o desenvolvimento emocional e espiritual? Sim. Falando minha vida, né, pessoal, eu cresci na igreja, mas eu não cresci com o Senhor, né? Voltado o coração para o Senhor. Mas eu cresci. Minha mãe me levava para a igreja. Sim. Talvez você leve seus filhos para a igreja. Ah, meu filho cresceu na igreja. Cresceu como? Dentro ou fora? Correndo ali ou realmente escutando a palavra, né? A igreja ela não é responsável pela formação cristã da criança. Quem é responsável são os pais. Sim. Mas a igreja ela é uma auxiliadora, ela é um apoio, ela é a extensão da sua casa. Ela vai ser uma extensão. Ah, mas eu não consigo em casa, não tenho tempo. Você não tem tempo para você se dedicar ao seu filho. Você não tem tempo para você colher depois. Você precisa arrumar tempo. Você precisa arrumar tempo. Ah, vai orar. Não é vai orar. Vamos orar? Ah, vai ler a Bíblia. Não, vamos ler a Bíblia? É vamos. É sempre trazendo. Porque quando ele chegar em qualquer lugar, ele que vai chamar as pessoas. Verdade. Né? Então, não tem como jogar a responsabilidade para a igreja. Né? Muitos pais, eles fazem isso, jogam a responsabilidade para a igreja. E não tem esse papel. Mas, voltando a mim, eu cresci na igreja e era coral, era participando do ministério. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu aceitei Jesus. E eu aceitei Jesus de verdade. Mas quando eu cheguei em casa para contar para minha mãe que eu aceitei Jesus, ela não estava nesse dia, ela, por religiosidade e pela forma como também ela foi ensinada, hoje a gente entende, né? Hoje a gente maduro compreende os nossos pais. Verdade. Ela chegou para mim e falou assim: você não aceitou Jesus. Você não tem idade para isso. Você não sabe nem o que é isso. Aceitar Jesus é uma coisa muito séria. E você não está preparada para isso. Minha mãe, que é a pessoa que me inspira, que me orienta e que eu mais confio, me falou isso, então eu estou errada. Foi assim que eu vivi dos meus 9 anos até os 26 anos. Eu ia para a igreja, eu estava na igreja, mas eu não estava para o Senhor. Entendi. Entendeu a diferença? Eu estava lá. Participava, acampamento, me envolvia, servia, ajudava, mas o meu coração não estava para o Senhor, porque na minha cabeça ainda não estou pronta. Então, deixa eu viver mais um pouquinho, ainda não estou pronta. Vou curtir mais um pouco, não estou pronta ainda. Né? Ainda tem um show semana que vem, ainda tem uma festa da outra semana, acho que depois eu vou estar pronta. E assim foram os anos, né? E aí... Não existe semente neutra, né? Tudo que você fala ou é bênção ou é maldição. Verdade. Não tem como ser meio termo, não tem essa linha neutra. Não existe. E foi o que aconteceu. Essa palavra ditou a minha vida até os 26 anos. Então, a gente tem que prestar muita atenção com os nossos filhos, quando a gente fala com eles. Por exemplo, você fala assim: ah, você é muito preguiçoso. Não, você não é. Você não é. Você é ativo, você é disposto, mas você está muito preguiçoso. É a diferença. Eu digo, Romeu, você está muito preguiçoso. Porque ele não é. Porque se você diz que ele é, ele vai crescer. Ele vai acreditar. Acreditando nisso. Entendeu? Então, assim, veja que é uma palavra, mas muda destino. Verdade. E foi o que aconteceu comigo. Então, assim, vivi nesse meio cristão na infância, na adolescência, na juventude. Mas eu não vivi para o Senhor, né? E aí, quando eu realmente parei, né? Eu conheci o meu marido, que também não era cristão. E aí, a gente
se voltou para Cristo, né? Como deve ser, para que a gente hoje possa desfrutar dessa vida, né? Tão gloriosa, tão Verdade. abundante que é estar com o Senhor. E a gente quer passar isso também para os nossos filhos. Sim. Que benção. Isso foi por volta de 26 anos de idade? Isso, exatamente. E a gente tava na rua comendo um hambúrguer, escutou um barulho de igreja. Igreja faz barulho, né? Pronto, você sabe logo que é uma igreja. Aí vamos ver o que é. Aí a gente chegou na frente, era uma igreja de bairro, porém tava crescendo muito, então ficava um telão do lado de fora. E a gente ficou ali assistindo um culto. A gente falou, vamos vir domingo? Pronto, nunca mais deixamos de ir. Gostamos da igreja, né? O Senhor nos atraiu, né? O barulho é o Senhor atraindo. Façam barulho. O Senhor atraiu, a gente foi, e aí a gente se batizou. Eu não tinha me batizado, né? Não tinha um entendimento de batismo. Nos batizamos juntos, namoramos, noivamos, casamos. Tudo como manda o figurino, né? Como o Senhor espera. É bênção do céu. Isso. Quais são os maiores concorrentes, né, do coração das crianças hoje em dia? Olha, eu acho que é a falta de atenção dos pais. Eu digo isso porque é sim, os pais, eles são os arqueiros, né? Se você não tá lá, a criança ela fica vulnerável. Ela fica muito aberta a tudo. Né? E o celular, as pessoas falam muito de celular, mas a gente precisa ter autorresponsabilidade como Sim, pai, se ele tá com o celular, porque, primeiro, se ele tá com o celular porque um adulto comprou Eu dei. e deu para ele. Verdade. Então, você adulto, se responsabilize quando dê um seus celular. atos. Foi o que aconteceu com a gente deu um celular muito jovem, eu tinha 6 anos. Uma criança de 6 anos precisa de um celular? Não precisa. Mas, o fulano tem, o amigo tem, não sei o quê. Quando sai junto, só ele não tem que dar o meu. Então, se você deu, você se responsabiliza para colher. Né? A semente, ela é imutável. Não tem como você, por exemplo, plantar uva e querer colher abacaxi. Nem se você tiver fé. Nem com fé. Olha só, gente, a fé que nem com fé. Ai, por favor, abacaxi. Senhor, abacaxi. Não vai vir abacaxi. Verdade. Então, a semente, ela nem com fé ela muda. Então, é uma semente. Se você deu, se responsabilize. Né? E você tem como recalcular a rota, não é tarde. Quer dizer para os pais que não é tarde. Meu filho só fica sozinho, não sei o que ele está vendo. Se eu tomar, ele vai chorar, ele vai fazer escândalo. Não vai fazer. Não vai fazer. Se fizer, Deus vai lhe orientar para você conduzir. Mas você precisa de agora. Se você identificar, os pais, eles sentem. Verdade. Né? Identificou um comportamento e você já viu de onde veio, você precisa intervir. Né? Isso porque, assim, a família, ela é um núcleo seguro. Deus criou a família para isso, né? Um núcleo seguro. Nós, né? Vamos tirar por nós. Um núcleo seguro para a gente crescer, se desenvolver, se relacionar, ser exortado, educar. Então, é esse núcleo seguro que você precisa ter na sua casa. Verdade. E hoje de manhã a gente estava falando com a Raíssa, a gente observando o Levi, o nosso filho mais novo. Aí eu disse, amor, o Levi não dá para ser do mesmo jeito que Calma, não. Nós temos que mudar a estratégia, porque ele é mais difícil, né, de lidar. Apesar de fez 2 anos agora, né, e ele é mais difícil de lidar. A gente tem que mudar as estratégias para poder a gente conseguir alcançar o coração dele e moldar o caráter dele, né? Então, cada filho Cada um diferente, tem essa personalidade diferente e os pais, eles têm que estar atentos para que não existe padrão, como você falou, de criação de filhos. Cada um é de uma maneira totalmente diferente. Não tem forma, né? Não tem um padrão, uma forma, copia e cola, não dá. Não tem. E a gente tem que estar todo o tempo atento e moldando, né, o caráter dele de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor. Exatamente. E assim, nós somos, né, os mordomos dos nossos filhos, né? Verdade. Deus, ele é o dono, nós somos os mordomos. Se uma casa, vamos dar um exemplo, né, entregue na nossa mão, olha, hoje eu tomo aqui a chave, hoje você vai ser o dono da casa. Tenho certeza que você vai deixar essa casa impecável, porque alguém confiou a chave da casa dela para você. Mesma coisa é o Senhor, ele confiou os filhos a nós. Nós somos os mordomos. Então, temos que cuidar da melhor forma, né, com eles e junto com eles. Não tem como. Tanto que a Bíblia fala, né, ela é muito sábia quando é escrito, né, que ensina o seu filho no caminho, né, no caminho e não o caminho, no caminho. O caminho é o caminho? No caminho. No caminho. Quer dizer que é junto. Isso. Junto, é unidade, junto. Nós temos que criar nossos filhos para sermos
para depender o mínimo da gente. De que forma? Ensinando. Sim. Né? Ensinando. Porque eles vão crescendo, eles vão se tornando... Poxa, antes ele me pedia cola, agora nem me pede mais. Porque eles estão crescendo, cada vez mais deixa de ser dependente dos pais. Verdade. Mas não de honrar, de amar, não vai deixar isso. Mas eles vão deixando de ser dependente. Verdade. Uma lição que a gente aprendeu hoje aqui com vocês já, né? A primeira lição que a gente pode anotar aí, mesmo sendo pais de 2 filhos, mas uma lição que a gente aprende hoje aqui, né? É que nós precisamos ensinar o filho no caminho, né? Junto. E Isso. você falou justamente isso, ó, vamos orar. Isso. Não é vai orar. Não. Você ajoelha lá e ora. Vamos ler um livro. Isso. Vamos ler a palavra. Né? É todo o tempo nós, pais, junto com eles nas atividades. E isso dá trabalho. Né? Isso. Abrindo o coração, né, aqui para todos, né? Isso dá muito trabalho, porque a gente chega cansado do trabalho, a gente chega exausto do trabalho, e aí o filho tá ali querendo toda a atenção que você poderia dar, que ele passou o dia na escola, Isso. e aí ele chega para você e diz: pai, vamos ler a Bíblia. Aí você: vai, filho, lê aí, porque eu tô muito cansado. Aí você acaba que vai deixando para lá, e eles vão perdendo o interesse por a palavra de Deus e por atividades em família. Então, é a importância de a gente se dispor, né, mesmo cansado, mas lembrar de sermos intencionais, porque o coração dele tem que chegar primeiro à palavra do Senhor. Essa é a nossa missão, né, como Exatamente. pais. Tem também algo que pode muito, assim, ajudá-los. Tem até um livro que chama 5 Linguagens do Amor. Vocês já ouviram falar nesse Já, livro? Para sim. casal, todo casal tem que saber a linguagem do amor do seu cônjuge. Mas existe outro livro, que é 5 Linguagens do Amor da Criança. Olha aí. E é muito interessante você poder saber a linguagem do amor do seu filho. A principal e a secundária. Por exemplo, meu filho Romeu, a principal dele é presentes. E a secundária é toque físico. Então, ele ama toque físico, abraçar, beijar. Já a nossa filha é presentes também, mas a segunda é atos de serviço. Então, você entendendo qual é a linguagem de amor do seu filho, fica até melhor para você se relacionar com ele. Verdade. Tem uma tarefa de casa que eu vou deixar. Você vai pegar uma folha. Se você tiver 5 filhos, é 5 folhas. Se você tiver um só, uma folha. Você vai colocar todas as qualidades que você já identificou no seu filho. Por exemplo, é atencioso, é carinhoso, é criativo. Deixa eu ver outra. É bom em esportes. Tudo que você já identificou no seu filho. Ele pode ter 1 ano, ele pode ter 10 anos, 18. E ao lado você vai colocar de quem essa qualidade você identifica no cônjuge. Por exemplo, você acha o Levi carinhoso. Quem é mais carinhoso na relação? Raíssa. Então você vai colocar Raíssa. Criativo. Quem é mais criativo na relação? Tal. E você vai poder também identificar o que o seu filho puxou a você. Legal. Legal. E é muito legal, porque você sabendo disso, você vai poder aprimorar isso e ser intencional naquilo. Poxa, notei que ele é criativo igual a mãe. Então, vamos tratar essa criatividade, vamos aflorar Sim. essa criatividade juntos. No caso, você identificou aquela qualidade que é relacionada a você, Sim. mãe, você vai fazer muito aquilo com o seu filho. Legal. Porque ambos têm isso. Então, ele vai dizer, puxei da minha mãe. É. A gente não fala isso, né? Eita, Sim. puxei da minha Sim. mãe, puxei do meu pai. Puxou, realmente. A gente tem isso. Nossos filhos, ele vai ter isso da gente. Ele vai ver, ele vai ter essa veia do pai e da mãe, só que diferente. Legal. Tarefa de casa, viu? Importante a tarefa. Importante, muito bom. Show de bola. E a gente tem tendências, né? Eu estava até vendo um vídeo hoje que a gente tem tendências às coisas negativas, né? Tem. E você falou um exemplo assim: eu puxei tal coisa da minha mãe, mas geralmente a gente só lembra as Só coisas fala negativas. coisa negativa. É. Né? Exatamente. Quando a pessoa é chata, eu puxei isso da minha mãe, eu puxei isso do meu pai. Então a gente tem essa associação com as coisas negativas. Então, um ótimo exercício aqui pra gente praticar Sim. e lembrar das coisas boas, né? Com certeza. E falar pra eles. Isso. E, assim, declarar profeticamente na vida deles. Você é carinhoso, você é criativo, você é intencional, você é um influenciador. E a criança, ela vai absorvendo. Essa semana, tem 2 semanas que eu abri uma caixinha de pergunta e veio uma pergunta assim: qual o defeito dos seus filhos? Qual o defeito dos seus filhos? Aí eu abri lá, irmã. Eu disse, irmã, eu jamais vou chegar aqui nas redes sociais para expor algo negativo dos meus filhos. Eu não vou expor eles a isso. A gente sabe que a gente deve elogiar em público e corrigir no secreto. Verdade. Isso.
Então, se tem algum comportamento que eu identifiquei neles que não condiz, que eu não acho legal, foge do que Deus quer para a vida deles, eu vou chamar separado ele do irmão, se eu identifiquei isso nele, né? Chamar ele separado e falar diretamente Verdade. com ele, ó, isso não é legal e tudo. Porque se você expõe, né? Hoje rede social virou, né, algo que você expõe. É. Não pode ser tudo você não pode expor. Expõe para Deus. Expõe para Deus. E aí ele vai chegar num local, vai dizer: "Ah, tua mãe falou na internet que tu é isso". Imagina para criança: "Poxa, a mamãe falou isso de mim". Constrangimento. Verdade. Você vai constranger e afastar o seu filho. Então, foi o que eu falei para ela. A pessoa muito sábia. Mas sabe, são coisas que a gente deve Sim. ter São esse princípios, entendimento. né? E exatamente. Jamais eu vou fazer isso com eles, né? Em Isso. público. Mas numa rede social que tem alcance. E nem com o esposo, nem com a esposa. Né? Jamais. Principalmente, viu? é, Porque eles observam. E às vezes a pessoa do nada, você vê uma mensagem no Instagram, a pessoa postou porque Indireta, brigou com né? umas indiretas. Então, você tem que ter cuidado, né? Com o que a gente expõe, né? Isso. Isso é importante. E assim, os corações dos nossos filhos, né? E eles são gerados através da cultura também. E a gente, como cristão, tem que ter esse cuidado também com a questão cultural. Porque a cultura também muda, né? As opiniões, a gente está vendo uma mudança cultural na sociedade. Isso é da evolução que está muito grande, a gente vê essa mudança cultural, né? Através dos filmes, né? Das músicas. Sim. Tudo hoje é diferente. Tudo volta-se para você não ser cristão. E a gente também tem que ter cuidado nesse tipo de conteúdo que os nossos filhos estão ouvindo, né? Exatamente. Olha, o inimigo, ele é muito intencional em relação aos nossos filhos. Você pode ver que os jogos, eles são cada vez mais assim, envolventes. Isso. Os canais de YouTube, esses youtubers que se levantam cada vez mais interativos. Parece que está falando realmente com o seu filho. Então, assim, da mesma forma que existe o mal, também existe o bem. Sim. Né? Então, assim, eu louvo a Deus quando eu encontro algo bom para eles absorverem, Sim. para eles jogarem. Tem até um joguinho, você tem que fazer propaganda aqui, né? Mas, assim, todos esses joguinhos, assim, o Minecraft é o que eu mais, assim, gosto que eles joguem. Até o criador, ele é cristão. Assisti até um podcast dele, ele explicando, né? Ele andou afastado dos caminhos do Senhor, depois o Senhor o chamou. E ele tem uns livros, o Romeu até tem os livros dele. Mas, assim, procurar jogos que eles possam jogar, que você sinta mais confiável, né? Confiante. Que eles vão ter acesso. Sim. Mas, assim, o inimigo, ele é astucioso. Né? Ele Então, não assim, a gente descansa, né? não descansa. Então, a gente precisa estar de olho nos nossos filhos. Quando você chega no Ministério Infantil e você fala, vamos pra salinha, fazer tarefinha. Não, meu irmão, não é salinha, é sala. Não é tarefinha, é palavra. É louvor, é culto. Sim. Não existe cultinho, é culto. Não existe Espírito Santo Júnior, é Espírito Santo. Verdade. Ele vai se... Eu já vi uma criança falar, uma criança que não falava. Ele falou, a primeira palavra dele foi aleluia. Olha que benção. Lá no Ministério Infantil, no meu colo, ainda filmei e mandei pra mãe. Porque eu fiquei incrédula. Uma coisa que é pra ser natural. Sim. Porque o Espírito Santo, ele vai se revelar. E o menino, o que, meu filho? Fala de novo. Fale de novo. Tem quando a criança fala mamãe, papai, sim. fala de novo, que mamãe vai gravar. É. Aí a criança, papai, não, você falou mamãe, fale. Aí, papai, fala de novo, aleluia, fale aleluia de novo. Aleluia, ai meu Deus do céu. Porque Deus, ele se revela. Verdade. Né? Então, assim, você que tem a oportunidade, entende, né, sobre a importância de conduzir os seus filhos com você. Existe uma quebra de paradigmas. Nem sei se eu desviei da pergunta, mas Não. veio agora no meu coração. A gente precisa quebrar alguns paradigmas em relação à igreja, né? De, vou um depósito de criança. Vou levar meu filho e deixar lá enquanto eu assisto o Depósito culto. de criança. Enquanto eu cultuo. Enquanto eu recebo, né? Enquanto eu recebo, né? Eu vou deixar meus filhos lá, para não me atrapalhar. Oi? Não, meu irmão, ele vai receber lá também. Você que está atrapalhando ele, viu? Porque se você passa a semana toda sem ajudá-lo com a palavra, com a adoração, então é você que está atrapalhando o crescimento espiritual dele. Olha o entendimento, tem que ter esse entendimento. Verdade. Como pais, não, eu vou pra lá, já vá orando no carro com o seu filho, porque tudo acontece. Na hora de você começar a se arrumar para ir pra igreja, Verdade. tudo acontece.
né? É roupa que não tá pronta, é carro que dá problema, menino quer ir no banheiro, aquela agonia. Já vai orando, já começa em espírito de oração, separar a roupa um dia antes, logo. Espírito de oração, já vá orando por quem vai receber seu filho lá, porque essa pessoa pode não ter saído bem de casa. Verdade. Alguma coisa pode ter acontecido. Senhor, prepara o coração desse voluntário que vai estar lá para receber meu filho, né, para que ele possa realmente se entregar. Eu até falo assim que quem deixa de servir no Ministério Infantil porque não quer perder o culto, não sabe o culto que está perdendo. Não sabe o culto que está perdendo quando está com as crianças. Porque o céu, ele fica bem baixinho. Ela chega a me arrepiar. É surreal. O céu, ele baixa. Se você for intencional, você sai de casa da mesma forma que você sai para ir receber, e você entrar no Ministério Infantil da mesma forma, Deus vai lhe entregar. Verdade. Né? A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, né? Sim. Então, não tem como você entregar amor e não receber amor. Verdade. Não tem como você entregar a intencionalidade e não receber da mesma forma. Não tem como. Ela não tem como não voltar. Então, lá no Ministério Infantil, que eu amo esse ministério, muito importante para a vida da igreja, você poder levar as crianças a uma adoração, a queimar mesmo Sim. por Jesus, entender por que ela foi criada, por que ela está lá, o que ela está fazendo lá. O tempo voa, passa. Entendeu? Criança não dá trabalho. Entendeu? E aí, você tocou num assunto assim chave, né? Que em muitas igrejas, né? Há uma né? A gente pode dizer, menospreza-se esse ministério. Sim. Um pouco. E aí 90%. E há essa minimização desse projeto. Por exemplo, como você fala, né? O cultinho das crianças, a salinha das crianças. E lá também há um despreparo. Não culpo só os voluntários, porque a maioria dessas pessoas são voluntárias na obra do Senhor. Mas não há uma preparação Sim. dessas pessoas que estão ali no culto, para que realmente façam um culto com a linguagem infantil. Porque a gente eu já vi presenciar algumas salinhas, eu até falei salinhas agora. Nunca mais você vai esquecer disso. Né? E alguns cultos infantis, onde a gente vê as tias começam a cantar músicas do começo ao final, e às vezes nem contam história, na realidade não é contar a história, né? É ministrar uma palavra ao coração dessas crianças. De uma linguagem que eles entendam. Sim, exatamente. E aí não há um culto de verdade. Por isso que eu acho que também muitas das vezes não há essa valorização. Eu acho que precisa se rever o pensamento, né, de líderes, né, que estão à frente dos trabalhos e também das pessoas que são voluntárias, para que elas se capacitem para dirigir um culto real ali, para que as crianças realmente sejam impactadas através do culto. Com a né? intencionalidade, como você falou, né? Exatamente. É cultural, né? Sim. Isso foi por anos dessa forma. Deixa as crianças ali, dá um papel, um desenho que elas Deixa vão elas pintar, Pra dá passar um o tempo, versículo né? com confeito grampeado, Pronto. que ela vai levar para E casa. no final ganha Não um era assim xilito, na nossa época? E no final ganha um xilitozinho e pronto. Pronto, tá tudo certo. É. Era um momento ali para poder realmente as crianças não atrapalharem o culto. Principal. Não atrapalharem o culto. E precisa de uma reciclagem, precisa de entendimento, né? Muitas igrejas não têm esse entendimento. A questão também de investimento. Se investe tanto em muitos ministérios, por que não investir também no Ministério Infantil? Não só com lápis de cor, Sim. não só com massinha, mas como você falou, com capacitação, com cursos, com momentos entre eles, né? Para que possam... Porque são famílias, né? Você tá ali, você tá representando a sua família, né? O seu papel ali é apresentar Deus. E aí você precisa louvar de verdade, igual a eles. Se eles estão pulando e você se prontificou a estar no Ministério Infantil, você precisa pular igual a eles. A gente, no treinamento que a gente dava lá, você vai ficar encostado na parede. Se você ficar encostado na parede, a criança vai encostar na parede. É um espelho. Verdade. Reflete. Então, se a minha tia, né? Eles chamam de tia lá no culto, né? Se a minha tia tá encostada, eu vou encostar também. Entendeu? Se eu tô com a boca fechada, a criança vai ficar com a boca fechada Sim, também. Verdade. Então, assim, como você falou, é o mesmo culto, gente. É o mesmo culto, porém com a linguagem infantil. Sim. É o mesmo culto. Posso falar de José na igreja de uma forma, né? E falar de José no Ministério Infantil de outra forma. É a mesma palavra. Verdade. A Bíblia é uma só. Né? A diferença é a forma como você vai entregar, né? Apresentar essa palavra. E o louvor, você como... Por que os cultos começam com louvor? Para preparar os nossos corações. O ambiente, né? O Exatamente, a coração. atmosfera. Uma criança, às vezes, ela vem agitada no carro, né? Ela vem irritada, ou ela estava dormindo, teve que acordar, Isso. tá com fome. É. Então, assim, você coloca um louvor,
para ela, né? Preparar aquele ambiente. Você faz uma oração. E assim, que Deus possa abrir os nossos olhos para tentar enxergar a criança. Sim. Quando tem um exercício que a gente faz na sala, nos maiores, a gente fala assim, vamos fazer uma roda aqui. Aí coloca uma cadeira no meio e o professor, né, o conector, ele senta no meio. E quando você se abre, é natural que a pessoa se sinta mais à vontade para se Sim. abrir. Porque se você chegar e perguntar, qual o motivo de oração? Diga o seu motivo de oração. Não sei o quê, não tem não. Mas se você chega e senta, eu queria que vocês orassem pela minha vida. Foi muito desafiador essa semana no meu trabalho. Você se expõe, Sim. né? Se torna Lógico. vulnerável, né? Isso, sem expor a sua vida, mas você se expõe, né, por um desafio, por uma luta como humano. Vocês podem orar por mim? Aí as crianças vão tudo pra junto. Aí todo mundo ora. Pronto. Agora, quem gostaria de sentar nessa cadeira para receber uma oração? Porque viu que é bom. Entendeu? Viu que é bom. As crianças gostam do que é bom. Então, vamos sentar aqui para orar. Vamos orar. E aí, isso é intencional. Vamos fazer aqui um jogo da foca com esse versículo. Bater aquele versículo. Meninos e meninas. As crianças adoram competição. E isso é legítimo. Eles gostam e a gente tem que incentivar. Letra A, coloca aqui. Menina tá ganhando, é menino não. Mas tudo voltado pro tema. E qual é o versículo? Só sai daqui quando decorar esse versículo. Importante. Importante. E aí a igreja é para isso. Sim. Tem esses vínculos, tem os acampamentos. Quem não lembra dos acampamentos que foi, né? Meu filho, ele se converteu no acampamento. Olha aí. Se converteu no acampamento e ele nunca vai esquecer. Marca, né? Marcou? E é onde, nesse início, né, como você falou, eles têm esse primeiro contato e é onde eles vão se apaixonar, né, por Jesus. Se eu Sim. conseguir levar eles a ter esse encontro, aí o pai fazendo seu papel e como a gente já deu algumas orientações aqui também, o líder, né, da sala, das crianças, né, Exatamente. não falar salinha, né. Não pode E falar aí- salinha. Não pode. Na minha frente, não, viu, E gente? aí é muito interessante a gente ver esse processo. E o engraçado é que as crianças, elas estão ali aprendendo, né? Porque a gente está filho, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Daqui a pouco você está cansado, ou você está, né? Em um dia você ia falhar, não vou ler a Bíblia ou orar antes de dormir. Aí o filho, pai, vamos orar. Ele é um, Isso. como é que Ele se te torna? lembra, né? Ele é disciplinado, É. né? Isso. Se você faz aquilo ali, é por isso que a criança tem uma rotina, né? Isso. Porque então se a gente coloca isso na vida da criança, ela cria um Verdade. hábito e Cria. não deixa. E é rotina, é igual escovar dente. Ir pra Isso. escola, não quero ir pra igreja. Não quer ir pra igreja? Quando a criança diz que não quer ir pra escola, tu deixa ela ficar em casa? Não deixa não, vai pra escola. Não quero escovar o dente. Você vai deixar seu filho sem escovar o dente? Não vai deixar. Uma coisa é a igreja. Não, pra não pressionar. Não, é pra pressionar mesmo agora. Pra pressionar Enquanto agora. você tem domínio, né? Exatamente. Enquanto tá ali convivendo com você. E você dando um exemplo. Como eu falei, você segue a Cristo, as crianças seguem você. Verdade. Não tem como falhar. E assim, nós como pais temos que orar para conhecer o plano de Deus para a vida dos nossos filhos, para que a gente possa conseguir executar aqui na Terra. Sim. Se for pela nossa própria vontade, nossos próprios desejos, vai fugir do plano de Deus, né? Então assim, por exemplo, eu quero que meu filho siga uma carreira militar. Eu tenho esse sonho, um desejo. Mas será que é o que Deus quer para a vida dele? É isso? Então, Deus, por favor, me mostra qual é o plano para que eu possa te ajudar a direcionar ele e conduzir. Sim. Para que ele possa, de agora, já se preparar, né, para esse futuro que o Senhor quer. Pode ser que seja na carreira militar, não sei. Deus que sabe. Verdade. E isso é muito interessante, essa questão de você ter a cultura, né? Praticar uma cultura dentro da sua casa, uma rotina. E eu fui, esses dias, o Cauãzinho de férias, o meu filho mais velho. E aí a gente foi trabalhar, eu levei ele para trabalhar comigo. A Raíssa até brincou, a gente saiu para trabalhar. Menos de uma hora a gente já foi levar ele para almoçar, né? Aí quando a gente chegou no restaurante, a gente pegou a comida e quando chegou a comida, aí ele no meio do restaurante, ele não teve vergonha, né? Ele curvou a cabeça e começou a orar, em voz alta, né? Aí eu olhei assim para ele, fiquei admirado pela situação, né, dele, de estar ali no meio do restaurante, não ter vergonha de orar. E ali eu orei junto com ele, né? E talvez eu não tivesse a coragem que ele teve, né? Mas, assim, é importante você ver como ele, bem ensinado, bem Sim.
educado, e ele vai começar a ter os hábitos, né, corretos para que a gente tenha, para que ele não se esqueça, né, da vida cristã. Exatamente. E eu fiquei muito admirado com essa atitude dele, né? Sim. Tem 8 anos de idade e já é um menino que tem todos os dias, né? Ontem mesmo foi o culto e ele, pai, eu vou de terno, né, para a igreja, aí botou seu terno ali, botou a gravata, porque ele tá no meio do grupo de jovens que os meninos só andam de terno, né? Ele só Ele quer estar no copia meio muito o pai, né? dos Ele meninos, né? Então, assim, admira a a criança atenção, tem. né, que a criança tem que ter. Então, a gente tem que também ter cuidado na cultura, na rotina, no hábito que a gente vai implementar dentro do nosso lar, para que os nossos filhos eles mantenham-se na constância, né? É importante. Exatamente. E a gente fala para eles, olha, vocês vão sentar em grandes mesas. Que a Bíblia fala, nossos filhos vão fazer coisas maiores, né? Maiores que nós. Então, eles vão sentar em mesas que a gente nunca imaginou. Então, da mesma forma que ele precisa estar preparado com como segurar um talher, como limpar a boca, da mesma forma como ele vai precisar de etiqueta, ele precisa também se comportar como um servo do Senhor, Verdade. porque é o nosso legado, né? E eles precisam seguir para não envergonhar o nome do Senhor. E outra coisa que essa semana o Leto falou, a gente lidera jovens lá na nossa igreja. E aí o exemplo, acho que não vai, mas citando um exemplo para puxar para o outro. Outro dia o Leto falou, eu não vou mais levar vocês, a gente estava levando eles pro Cocó, vamos fazer um GC no Parque do Cocó, vamos fazer um GC na praia, não foi, amor? A gente veio fazendo em lugares diferentes e eles amam isso, né? Essa novidade, essa... Aí outro dia a gente fez um GC de campo. Vamos fazer um GC de campo. Vocês vão para a igreja, vão com roupa, né? À vontade, e de lá a gente vai para outro lugar. Aí a gente foi caminhando da igreja para lá, chegamos numa congregação nova, que a gente tá implantando, né? E ele disse, vários de vocês eu chamei para vir aqui visitar, e vocês não vieram. Aí agora todo mundo vamos fazer a reforma da igreja. Aí isso à noite, né? 7 horas da noite. Chegou lá, todo mundo virou criança, né, amor? As meninas foram pintar, os meninos foram concretar lá. Aí as meninas, meu pai nunca deixava eu pintar. Ia pintar a casa, nunca deixou eu ajudar ele. Sim. Aí lá as meninas se pintando, no final, né, virou uma brincadeira. E os meninos lá, mesmo que eles achavam que iam brincar, iam tomar banho de piscina e tal, no final todo mundo saiu agradecendo, Sim. né? Porque foi uma lição e eles contribuíram com a obra também, né? Sim. E às vezes a gente tá fazendo alguma atividade e fala, não, menino, não me atrapalhe não. Isso falando com as crianças, né? No sentido, não me atrapalhe não, ou o filho tá na cozinha, sai daqui, senão você vai... Então, a gente inclui eles nas atividades, né, domésticas. Eu estava vendo a importância de você incluir, de você ensinar. Até a gente vê a diferença, brincando com os meninos aqui do Reino Cast, que chega aí já vai ali lavar a louça, tira o prato da mesa. Então, tudo é um ensinamento. Se eu não... Só tem um que Tem faz isso, né? Tem um no bastidor ali que É o David. chega aqui, lava a O louça. David é uma máquina. Chega no estúdio aqui, um brinco, me passa o Proativo, pano, faz proativo. tudo. Total. Aprendeu E não bem, precisa mas ninguém Elizabeth isso na pedir, vida. exatamente, proativo. E outro, dedicado. No dia que ele Sim. casar, a esposa dele vai, né, amor? Varoas, o santo tá preparado, viu? O homem é bom, viu? Então, é você ensinar Isso, desde de criança. Exatamente. Se eu excluir, vai crescer aquele menino preguiçoso. E não por ser menino ou menina. Uhum. Os dois têm que aprender, né? Exatamente. Porque aí, daqui a pouco, casa preguiçoso, não faz nada. O Cauã, ele já, né? A Raíssa sempre ensina ele. Ele tem interesse, Tem né, interesse. amor? E a gente ensina. E o Cauãzinho, ele já faz o mingau do Levi sozinho, Olha aí. né? Essa semana passada aprendeu. Mãe, eu quero aprender a fazer o mingau dele. Aí hoje de manhã ele já fez o mingau e ele ficou com raiva porque o Levi não tomou o mingau. Mas ele foi lá e fez o mingau dele. Ele, às vezes, quando do nada, ele bate na porta do nosso quarto e entra e tá com o café da manhã na cama. Ele ama fazer isso. Ele ama fazer isso. Então, assim, Já sabe fazer ovo, já sabe fazer ele frita o suco. suco, tudo Esses ele dias faz. aprendeu a fazer tapioca, era uma emoção que virava tapioca. Ó, Sim. mãe, ó, vó. E todo mundo que chegava e chamava para mostrar. E aí, a gente fica feliz, né? Porque Deus nos tem dado o entendimento e a sabedoria para a gente orientar e criar ele para a vida. E aí, a prova social disso é que quando foi sábado, a gente estava num evento, num campeonato, e o Cauã competindo. No campeonato, na modalidade que a gente corre, e o Cauãzinho no cavalo, dominando o cavalo e correndo no cavalo. E todo mundo parou para assistir o Cauãzinho e a
e a amiga Sofia. dele, a Sofia. 2 crianças correndo com os adultos contra os adultos. E todo mundo vibrou e ficou admirado, porque pela o desenrolar do Cauã Habilidade, e né? a habilidade dele, de ele montar o cavalo dele, ele que sela. O rapaz foi ajudar ele a selar, ele disse, Não não, quer ajuda. eu sei selar meu cavalo. Desenrolar. Né? Ele selou o cavalo dele, ele montou sozinho no cavalo e foi lá e classificou junto com os adultos, Foi pra correndo final. contra mim, contra a mãe dele, contra outros atletas. Ele foi para a final, né? Com um tempo bem baixo no esporte que a gente pratica. E a gente fica feliz, porque a gente vê que nós estamos conseguindo acertar com o Cauãzinho, né? O Levi, nós temos que mudar a estratégia, né? O Levi é a besta. Mas a gente tenta o máximo possível incluir ele sempre nas atividades. Sim. Então lá no Aras, o Cauã quando chega lá, ele junto com o rapaz que cuida dos animais, ele corta o capim. Ele acorda 6 ele horas da acorda manhã 6 horas sem da manhã, ninguém chamar. Sem ninguém nunca mandar ele fazer as coisas. Por quê? Porque a gente sempre, de criança, ele vê a gente fazendo, Sim. ele vê a gente praticando, e eu sempre, filho, me ajuda aqui. Aí essa semana, pai, como eu faço para me ganhar dinheiro? Aí isso tá certo, calma, vou fazer aqui. Eu tô precisando de uma mão de obra. Tá vendo na frente lá de casa? Tô, pai. Tá toda suja, não tá? Tá. Eu lhe pago pra você Isso. limpar a frente lá de casa. Eu Sim. ia pagar outra pessoa, eu vou pagar você. Exatamente. Ele, mas pai, como é que eu vou fazer isso? Eu disse, eu vou sentar lá, botar a cadeira lá fora e vou ficar ali olhando você trabalhar. Eu vou fazer uma empeleta com você. Fiz a empeleta com ele, fechei R$50 pra ele fazer a limpeza. Ele, careiro que só. Careiro, fechei R$50 pra ele fazer a limpeza lá de Ainda casa. bem outro aconselhado. Diga ao seu pai que pague mais 50 que você Foi. vai não sei o quê. Aí eu disse, não, meu filho, aqui é R$50, se terminar eu lhe pago. Assim que você terminar eu lhe pago. E ele foi lá no tio dele, pediu uma maquinazinha de cortar grama. E pegou essa máquina, vestiu a roupa, vestiu a calça, botou bota e foi lá pra fora. E as pessoas passavam na rua e todo mundo admirado olhando ele lá sozinho limpando. Aí passou um entregador e disse, aí rapaz, tá ensinando esse rapaz a virar um homem de verdade, né? Então, assim, são importâncias que às vezes a gente quer privar. É claro que não é trabalho escravo, não é trabalho infantil. No momento dele, né? No momento dele, que ele que procurou, né? Isso foi intencional, ele procurou. E a gente está educando. Eu preciso aproveitar as oportunidades, né? Sim. Então, assim, graças a Deus, o Cauã tem sido uma bênção e a gente tem conseguido acertar e ensinar ele no caminho do Senhor. E é uma lição que vocês pais que estão em casa, não prive seus filhos das atividades domésticas, são Não importantíssimas. precisa fazer, não, filho. Não, Não tira o copo da deixa que eu mesa, falo. não, filho. Eu já vi jovens É. que ele nunca tirou nenhum prato da mesa, termina de comer e o prato fica lá. Né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai ensinando aos nossos filhos e eles vão evoluindo, vão amadurecendo. Facilita, ajuda nas atividades de casa. Sim. E quanto isso é rico e é importante, né? E resumindo a história do Cauã na limpeza, ele não conseguiu terminar a limpeza porque era muito para ele, né? Mas ele fez, eu fui lá e ajudei ele para fazer junto com ele. Ele ficou animado e é assim que apareceu a oportunidade de ele ir para a praça brincar. Ele, pai, eu vou brincar agora na praça. Aquele 50. E os 50, Cauã? Não, pai, eu vou brincar na praça. Eu disse, você vai perder os 50, você não terminou a atividade. Aí eu fiz um acordo com ele, ele recebeu só 30. Justo, é justo. Ainda recebeu 30 porque ele fez 60% do serviço, né? É justo. Mas isso é benção. Então, assim, a Até gente... pra ele saber como é que é no Isso, mercado. No mercado assim, exatamente. ó, Não, aí ele se eu contratar uma pessoa que fizer só valorizar, metade, é. só vai receber metade. Exatamente, foi isso que eu ensinei a ele. É duro para nós, a gente quer dar o dinheiro todo, né? Mas a gente vai aprendendo que a gente Sim. tem que tratar eles, em alguns momentos, como também criar situações Sim, reais formação. do isso mesmo. futuro, né? Exatamente. Para ele. Então, assim, voltando aqui, a gente já está lá longe, né? Mas voltando aqui para o tema, e como isso é importante, a gente tem que ser intencional. Uma das coisas que a gente mais frisou aqui nesse podcast de hoje foi a intencionalidade, né? Que a gente Isso. precisa estar atentos. Isso. Porque o inimigo das nossas almas, ele não dorme. Não. É 24 horas trabalhando. Então, a gente precisa estar sempre atento para que a gente não perca a oportunidade de criar e educar nossos filhos da maneira correta. Exatamente. É gastar tempo hoje para colher Tempo depois. de qualidade. É. Não tem erro. Não tem como dar errado se você gastar hoje. Se você não gastar hoje, você vai dizer, poxa, eu podia ter feito isso. Eu podia ter, naquele momento, estar com meu filho, sabe? Mas gaste hoje, que você vai colher depois. Isso é um fato. Não tem como dar errado. E o que a gente falou também, de você
entender, né, a personalidade do seu filho e ajudá-lo. Cada um, eles são diferentes. Não Verdade. tem, ainda mais falando de mim, assim, é um menino e uma menina. É. São muito diferentes, gente, muito diferentes. Esses dias, eu tenho até um áudio aqui, eu conversando no carro com ele. Um menino da sala dele, uma criança, ele tem 10 anos, com uma namorada da sala. Aí ele veio me falar, que eu fiquei sabendo. Eu falei, Romeu, vem cá, fulana me falou que a mãe da menina encontrou umas mensagens no celular. Que história é essa? Ele, é verdade. Eu fiz, e tu falou o quê? Aí ele, mamãe, eu disse a ele o seguinte, que a gente não tem idade pra isso e que namorar, vem a conversa, só quando for maior de idade, porque se for agora, é só pra saciar o desejo da carne. Que ele não tem idade pra isso. Aí, mas o que é o desejo da carne? Eu queria saber até onde ele sabia, o que é que ele tava querendo na mente dele, fluindo, né? O que é o desejo da carne? Aí ele se mostrar, ele falando, se aparecer, dizendo, eu tenho 10 anos, já tenho namorado. Isso é carne. Aí eu, tá certo, é carne, é carne. Tá certo, é isso mesmo. Eu sempre falo pra eles, assim, a gente já conversa sobre esse tipo de assunto, já ora pela futura esposa dele, futuro marido de Júlia. Ensina, né, que o homem é o protetor, a mulher, ela precisa se permitir ser cuidada, ser amada, protegida. E aí eu falo pra ele assim, só com 18 anos. Não só por isso, mas só primeiramente quando você entender sobre o amor. Quando você entender sobre o amor, cruz, você entender por que você está aqui, você entender o amor sacrificial que Jesus fez, aí sim você vai poder dar amor e receber amor. Porque você não tem como passar na frente, substituir. Você precisa ter muito entendimento sobre o amor. Né? Porque para namorar, preciso amar. Sim, mas você ama primeiro a Deus? Você entende sobre amor sacrificial. Primeiro você precisa entender sobre amor sacrificial, para depois você ir para o amor conjugal. Sim, Né? verdade. Primeiro você precisa ter esse entendimento. Né? Sobre quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é o Espírito Santo. Tem muita coisa pra você aprender ainda, meu filho. Aí, não, mamãe, menino é bem, né? Não, eu não quero saber essas coisas, né? Graças a Deus, agora não, meu filho, é pra frente. Tá muito cedo. É, né? mas já tem esse tipo de conversa que surge. É, Eles estão no mundo. verdade. Então, eles têm acesso a conversas, a pessoas, né? Eles assistem uma coisa aqui, outra ali. Então, eles trazem. É o que eu falei sobre esse núcleo seguro. Eles trazem pra dentro. Quando eles trazem, aí é a hora de você exortar, direcionar, ensinar e enviar. E se a gente não estiver atento, essas coisas vão entrando, e a gente não observa, Isso, não presta atenção, e acaba que vai contaminando todo o ambiente, né? E quando exatamente. você menos espera, seu filho está indo por caminhos totalmente diferentes daquilo que você queria que ele fosse, mas você não levou ele até o caminho correto, né? E eu não sou perfeita não, viu, gente? Eu tô falando aqui assim o que a gente tenta. Um dia desse eu tava triste, aí ele falou assim, por que você tá triste? Eu, coisa da vida. Ele, mamãe, mas o crente não pode ficar triste. Jesus é alegria. O que a gente fala, aí ele vem questionar. Aprender. Jesus é a nossa alegria, independente das situações. Você não pode ficar triste. Eu, é verdade, meu filho, eu já tô animada, eu tô feliz, sabe? Eu reafirmo o que eu falei, né? Sim. Porque senão... Poxa, minha mãe diz uma coisa e não faz. Eu, não, meu filho, olha, eu já tô aqui, ó, animadíssima, feliz da vida. Ele, é isso aí, mamãe, Jesus tá feliz agora. Tá, e sobre a questão de né, devocional com as crianças, ou Bíblia, não sei como que você orienta, questão da Bíblia ilustrativa, né, com desenhos, qual a importância disso? Assim, a criança, ela precisa ir por etapas, né? Tem a linguagem dela, Bíblia é Bíblia. Né? Romeu já tá grande assim, ele até falou que esse ano que vem ele vai ler a Bíblia a Bíblia, né, no ano. Muito bem, faça isso. E vou ganhar o que eu já te preciso ganhar. Você que tá me dizendo que vai ler, eu tenho que lhe dar alguma coisa. Não, leia a Bíblia toda, você vai aprender, o autor vai falar com você. Mas sobre eles, assim, a gente lia histórias mesmo bíblicas, lia a história bíblica e dava referência. Olha, tá em tal canto, explicava, ensinava. Quando eram menores, dava as canetinhas para eles grifarem. Né? Grifa, essa parte é importante. Jesus chorou. Jesus chorou! Não sei o quê. Tipo, é importante. E eles iam grifando e você vai falando com eles. Eu sempre falei com eles, como eu tô falando com vocês aqui. Sim. Eu nunca consegui, assim, falar de forma muito infantil, porque eu entendi que eles entendiam da forma que eu falava. Sim. Né? Os pais, eles sentem. Então, eu falava, olha, nessa passagem aqui da Bíblia, tá assim, assim, assado. Jesus passou por essa situação. Olha que sofrimento. Imagina alguém na rua,
certo? Imagina você andando, aí você traz o contexto, né? Sim. Imagina você andando, você é uma pessoa certa, direitinha, não fez nada, e alguém pega você e começa a lhe bater. Você é certo. Que sentimento você sentiria? Aí eu pergunto a eles. Raiva, não sei o que e tal. Sabe o que Jesus sentiu? Amor. Como assim? Aí eles, né? Como assim, mamãe? Uma coisa na igreja. Do mesmo jeito que eu tô falando aqui, né? Porque nossa forma de reagir é totalmente diferente do Senhor. Sim. Aí a gente fala para eles, então a gente precisa reagir da mesma forma que Jesus reagiria. Precisa se comportar da mesma forma que Jesus se comportou. Jesus parou aqui e começava a falar. Qual a dificuldade que a gente tem de fazer isso? Vocês, principalmente criança que não tem vergonha de nada. Verdade. Né? Criança, ela leva uma família toda para a igreja. É. Sim. Faça um evento na comunidade, convide as crianças. Faça um evento, convide as crianças. E diga a elas, olha, domingo que vem tem de novo. Agora é lá dentro. Não vai ser mais aqui com pula-pula, é lá dentro. A criança, ela não consegue sozinha, ela tem que um adulto levar ela. Um adulto pode levar, mas o adulto vai ficar. Pode não ficar no primeiro dia, a criança vai dizer, eu quero de novo, eu quero de novo. Tem até um testemunho de uma criança, todo domingo, ele chegava lá no Ministério Infantil. A mãe deixava lá 10 horas, quando dava meio-dia, ela ia buscar. E ela vinha, né, com cheiro de bebida. Domingo, né, o pessoal faz churrasco, essas coisas, ela vinha, mas ela vinha. Deixava de 10 horas, meio-dia ela vinha buscar. Todo domingo. E foi assim, acho que cerca de 1 ano. Um dia, não estava no Ministério Infantil, estava lá na diaconia, que a gente fica recebendo as pessoas, quando vê lá vem a criança com a mãe. Nesse domingo, ele não foi para o Ministério Infantil, e aprove Deus eu estar lá na diaconia para ver com meus próprios olhos, Tomé, ele com a mãe. A mãe falou para ele, hoje eu quero ir conhecer a igreja, que você tanto vai. E ela foi, e ela se converteu. Glória a Deus. E a gente, assim, observou, a gente começou também a observar, né? Pô, essa criança é humilde, então, não, cesta básica. A igreja também precisa conquistar Sim, a família. Verdade. Dá uma cesta básica. Vamos dar um brinquedo. Tudo isso. Então, ela foi vendo a forma como o filho é amado, né? E ela quis conhecer. A igreja. Sabia lá que ela ia conhecer o Senhor, né? Deus, uma criança. Eu não sei como tá agora, se já tá a família toda, mas uma criança. E foi 1 ano. E você fica, tô aqui, meu marido não me acompanha. Não sei. 1 ano, uma criança, viu? E ele pediu oração pela mãe lá. Senhor, visita minha mãe agora que tá bebendo. Vai passar o dia bebendo. Criança fala, né? Fala. Que o Senhor possa proteger ela. Tira a bebida da minha casa. E o Senhor ouve. Com Com certeza. certeza. Aquela oração daquela criança foi ouvida. Ele levou a mãe para o Senhor. Foi o contrário. Pensa. É isso. Chegamos aqui ao final deste episódio maravilhoso, né? Muito edificante para nós, Isso é verdade. né? Riquíssimo em conteúdo. Agradeço a Deus pela sua vida, Amém. né, Thaís? Você ter tirado um momento na sua agenda para estar aqui conosco. Né? Os meninos estão ali fora brincando, Então. né? Estão uma benção. E queria agradecer a Deus, que Deus multiplique, né, os seus projetos, que Deus continue dando graça a você, né? Continue dando sabedoria. E que Deus venha abençoar os seus projetos futuros Amém. aí, né? Só Deus sabe os planos que Ele tem para você no futuro, mas que o Senhor seja contigo sempre. Amém. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Espero que você de casa também tenha sido abençoado, edificado, entendido a importância, a sua importância como mordomo do Senhor aqui na terra para cuidar dos seus filhos. Seus filhos, eles são uma bênção, herança do Senhor. Às vezes a gente fala assim, eita, essa criança é uma bênção, quando a criança é muito agitada. É uma bênção mesmo. É verdade. É uma bênção. Declare isso todos os dias, meu filho. É uma bênção sobre a vida dele. E com certeza, o que você faz hoje, você vai colher mais na frente. Amém. Chegamos ao final. Deus abençoe a sua vida. Lembrando, né, que a gente tem a loja do Reino Cast. Estou aqui com a camisa. Você não tem camisa para usar ainda no ano novo, ó. Encomende sua camisa do Reino Cast. Canecas, bonés. E isso é para ajudar na obra missionária também. 10%, além de estar investindo no Reino Cast, que é um projeto missionário, 10% vai ser doado para a obra missionária ali da Ademangabeira. Viu? Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua casa. Muito obrigado por estar aqui conosco. E já queremos, né, dar por encerrado. Que Deus abençoe. E tem uma frase, né, que ficou marcada aqui para que a gente possa encerrar esse podcast, né? Seja intencional em conquistar o coração das crianças, né? Saiba que tudo que você semear ali, você colherá. Então é importante você ser intencional.
seja intencional na criação dos seus filhos, né? Porque todo fruto que você, toda sementinha que você colocar no coração dela, você vai colher como fruto, né? Então, faça de tudo para você influenciar as crianças que estão por perto a servir o reino do Senhor. Que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.